Oi pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando sobre a quinta temporada da série House of Cards. Mas antes de começar, você deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram essa série e o que vocês acham dessa temporada. E antes de eu começar a falar o que eu achei da série e sobre a história dela, 2 avisos. Se você é menor de 16 anos, não assista essa série, porque ela tem cenas muito pesadas, então não assista essa série se você for menor de 16 anos. E o outro aviso é que se você está assistindo essa série agora e não quer receber spoiler do que acontece na quinta temporada, não assista esse vídeo, porque como eu vou contar a história da série inteira, dessa quinta temporada, eu vou acabar dando spoiler do que acontece nessa quinta temporada. Então se você não quer receber nenhum spoiler, não assista esse vídeo. E agora falando dessa temporada, eu gostei muito dela. Eu acho que ela fica... Eu não sei se eu gosto mais dela ou da segunda temporada pra ser minha favorita. Porque essa foi uma temporada que me surpreendeu muito, principalmente nos 3 últimos episódios. Nos 3 últimos episódios aconteceu tanta coisa que eu fiquei chocada com esses últimos episódios. Principalmente, assim, aconteceu na série inteira, na temporada inteira. Mas os 3 últimos episódios foram onde me surpreendeu mais. E eu gostei muito dessa temporada, mas eu fico na dúvida entre ela e a segunda pra ser minha favorita. Eu ainda não assisti a sexta, então eu não posso falar se a sexta temporada supera, porque eu ainda vou começar a assistir a sexta temporada. Mas eu gostei muito dessa temporada. Eu só não sei se ela supera pra minha segunda. Eu acho que pra mim a segunda eu gosto mais e ela passa pra segundo lugar. Eu não lembro agora qual que era o meu segundo lugar no vídeo anterior. Mas acho que ela é a quinta temporada, a segunda temporada que eu mais gostei dessa série. E a série começa de onde parou a temporada anterior. Ou pelo menos passa pouco tempo entre a quarta e a quinta temporada. Onde aqui na temporada anterior, que termina com o Tom, que é o chefe da Zoe e do Lucas, tinha esquecido o nome dele. Eu não lembro sobre o nome dele agora. Ele postou uma notícia falando de tudo que o Frank já fez na vida dele, né? Falando assim, tipo, que ele matou a Zoe, que ele matou o Peter, que ele matou lá na primeira temporada, né? O Peter. E de outras coisas que ele fez quando ele era, acho que deputado e vice-presidente. Então, para as pessoas esquecerem dessa notícia e focarem em outra coisa, o Frank resolve declarar guerra ao... Eu falei Estado Islâmico no último vídeo, mas agora eu decorei que é OCI. Porque duas pessoas lá, que eu não vou lembrar o nome agora, sequestram, que apoiam a OCI, alguma coisa do tipo, sequestraram uma família de americanos. Que, no caso, eles conseguem resgatar a mãe e a filha. Só que o pai, eles acabam não resgatando e o pai acaba morrendo, sendo morto no final da quarta temporada. Então aqui na quinta temporada, o Frank continua tentando declarar guerra pra OCI, tanto que a série começa com a Claire fazendo um discurso para as pessoas dos Estados Unidos, para caso eles vejam uma coisa estranha, informar o presidente, alguma coisa do tipo. Informarem eles, alguma coisa do tipo. Então começa com a Claire fazendo esse discurso, depois vai pro Frank, que ele vai tipo num... tipo um parlamento, alguma coisa do tipo, porque tá, por causa da matéria do Tom, o Frank eles estão querendo abrir um comitê, uma coisa assim, de investigação contra o Frank. Então, e o Frank tá querendo fugir disso, então pra fugir disso, ele vai até lá e fala que tem que declarar... porque para ele declarar a guerra para OCI, ele precisaria de aprovação do parlamento, era alguma coisa do tipo, eu não lembro agora certinho. Então ele tá querendo que eles aprovem isso da guerra.
porque ele quer declarar guerra ao Estado Islâmico, à OCI. Mas na verdade ele fica falando que a OCI que é perigoso, que eles tinham que declarar guerra mesmo porque eles estavam fazendo coisas contra os Estados Unidos. Mas na verdade era mais para as pessoas esquecerem dessa notícia do Frank. Então ele estava querendo declarar guerra mais por isso, porque ele estava concorrendo a presidente. Ele não estava não, ele tá concorrendo a presidente junto com o Will. Tanto que até metade da temporada, o Will ainda continua sendo meio que o inimigo dele. O principal inimigo dele nessa série, nessa temporada, é o Will, por causa dessa questão deles serem concorrerem a presidente. Então, além de o Frank estar querendo declarar guerra, porque ele fica com isso de declarar guerra pra você, acho que uns 3 ou 4 episódios da quinta temporada. Depois depois de um tempo, para de falar sobre isso, mas depois volta com outra questão lá no final da série, mas eu já falo mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então ele fica com isso de tentar declarar guerra para as pessoas esquecerem dessa notícia. Tanto que depois que ele vai lá nesse parlamento, ele vai no enterro daquele pai lá que morreu na temporada anterior. Tanto nessa hora aconteceu uma coisa que eu fiquei até chocada, porque a filha desse casal, né, que foi sequestrado, que ela também foi sequestrada junto com eles, ela fica com raiva quando vê o Frank ali, e tem um momento que ela vai falar sobre o pai dela, e ela fala que quem matou o pai dela foi o Frank, porque o Frank não fez nada pra tentar salvar o pai dela. E realmente, meio que o Frank tem um pouquinho de culpa nessa questão aí. Né, por causa da temporada anterior, ele tem um pouquinho de culpa mesmo na morte desse cara. E aí ela tem um momento que ela vai até andando assim, o Frank para ela e ela fala que ela queria que o Frank morresse e a Claire virasse presidente. Ela fala isso e é meio isso que acontece no final da série, mas hoje eu falo mais sobre isso. Eu vendo essa cena e falei, mas é mais ou menos isso que acontece no final. Porque essa menina só aparece nesse, acho que entre o primeiro e o segundo episódio. Depois ela não aparece mais, pelo menos não que eu me lembre. Então, a temporada inteira, o Frank, além de estar tentando declarar guerra, ele ainda tá concorrendo a presidente. Ele e a Claire, né? Que a Claire tá concorrendo a vice. Então começa essa briga entre ele e o Will durante a metade da temporada inteira. E acaba que, tanto que um dia antes das eleições, o Will, ele começa a fazer uma live que vai durar 24 horas, respondendo perguntas de pessoas. Tanto que o Frank, ele começa a armar contra o Will durante essa live, né? Fazendo perguntas pra ele. Porque o Will, ele já foi tipo soldado em guerra, alguma coisa do tipo. Ele já serviu nas guerras dos Estados Unidos. E parece que teve alguma coisa que aconteceu lá, que ele salvou um cara lá. Só que parece que ele não conta 100% dessa história. Porque eles fazem tipo uma campanha pra ele, né? Com as pessoas que trabalharam com ele. E esse cara que ele salvou não participou dessa campanha. Então acho que eu ia falar que foi o Doug, mas foi acho que a Lian que consegue ir atrás desse cara pra ele ligar pro Will pra falar sobre isso. Só que o Will acaba nem respondendo direito as perguntas e desligando assim a ligação, não querendo falar mais sobre esse assunto. Onde a gente percebe que ali tinha coisa que o Will não queria falar. Tanto que fica nisso nessa live. Tanto que até no final da live o Frank liga pra ele, tem um momento lá também. Eu não lembro muito bem como que era essa ligação, mas eu lembro que o Frank chega a ligar pra esse cara, pro Will também. Porque o Frank tenta acabar com a campanha do Will durante essa temporada praticamente inteira. E ele consegue lá pra frente, mas eu já falo mais sobre isso. E aí chega o dia das eleições. Onde, ali no tempo das eleições, eles ficam recebendo, né, os números de cada estado, quem ganhou. E acaba que os números acabam não batendo muito certo, então fica nessa confusão de quem iria ganhar, se era o Frank ou o Will. Mas acaba que quem parece que ganhou foi o Will. Tanto que tem até um momento que o Frank liga pro Will dando parabéns para ele porque ele ganhou como presidente dos Estados Unidos. Só que tem um estado, que agora eu não vou lembrar qual, que tava rolando ainda eleições e o Frank começa a armar contra isso. Porque na verdade uma coisa que eu esqueci de falar, que antes de chegar o dia das eleições acontece um negócio. Porque, como eu falei,
o Frank ele quer ganhar as eleições e ele percebe que ele não vai ganhar do Will. Então ele começa meio que a armar pra adiar as eleições. Antes do dia das eleições mesmo ele consegue adiar. Porque tem um cara que apareceu na temporada anterior, que eu acho que eu nem falei disso no vídeo, que eu acabei esquecendo. Que é o Aidan, que ele trabalha pra NSA, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E ele ajuda o Frank na temporada anterior a, tipo, hackear o celular das pessoas pra aparecer notícias sobre o Frank pra as pessoas irem voltar nele. Então, o Frank, aqui o Aidan volta de novo nessa temporada e ele ajuda o Frank o Frank fala pra ele hackear toda a linha ali para as pessoas não poderem fazer ligações, não poder se ver direito. Não sei se TV tinha nisso, eu acho. Mas não poder fazer ligações, não poder fazer chamada de mim, não fazer nada do tipo para adiar o tempo as eleições. E ele consegue fazer isso, tanto que o Aidan, depois disso, ele acaba sendo... na verdade, eu ia falar que ele estava sendo preso, mas ele acaba fugindo. Depois de um tempo, ele acaba sendo capturado, acho que pelo... Como é que é o nome dele? Que é o presidente da Rússia? Victor. Eu acho que ele acaba sendo... Ou ele acaba sendo capturado, ou ele vai pra Rússia. Era alguma coisa assim. Que eu lembro que ele tava com o Victor. Mas isso é mais lá pra frente da série, mas eu já falo mais sobre isso. Que isso acaba dando confusão pro lado do Frank também, nessa questão deles terem hackeado isso. Tanto que a Liane, depois disso, é até demitida, mas depois eu falo sobre isso. Então, chega o dia das eleições e fica nisso que o Will, que tava pra ganhar, então o Frank arma ali, falando que... Eu não lembro se ia ter um ataque ali naquele estado, que era o único que faltava ali das votações, e convence eu ia falar presidente, mas não é presidente. Prefeito, não era presidente. A cancelar as eleições por um tempo ali. Então ele convence por isso, porque ele fala que vai ter um ataque ali, alguma coisa do tipo. Então ele convence esse prefeito a cancelar as eleições por um tempo. Nisso se passam 2 meses das eleições e o Will tinha ganhado. Como eu falei, era para ele ser presidente. Mas depois que ele travou essa eleições, acabaram se passando 2 meses e não tinham decidido até então quem era o presidente. Tanto que estavam vindo até protestos contra o Frank ser presidente, porque tinha gente que apoiava ser o Will presidente e tinha gente que apoiava o Frank, mas estavam tendo protestos por causa disso. E então acaba sendo decidido que quem iria escolher o presidente seria... eu vou falar parlamento, mas não era parlamento a palavra, é que eu não lembro agora a palavra. Eram dois comitês, 2 parlamentos, alguma coisa do tipo, que iam escolher o presidente e o vice, né? Que no caso, a vice do lado do Frank era a Claire. Do lado do Will, eu esqueci o nome do personagem. Quem que era? Então rola essa votação e acaba terminando inconclusivo, porque o Frank começa a conseguir votos, né, com as pessoas de cada... Porque eu acho que era do parlamento de cada estado, alguma coisa assim, uma pessoa de cada estado, era alguma coisa assim. Um líder do cada estado, era alguma coisa assim. Então ele começa a conversar com as pessoas ali de cada estado pra votarem nele. E acaba que no final, nenhum dos dois consegue a quantidade de votos que precisa pra ser presidente. Então, por causa disso, acaba sendo decidido que nem o Frank nem o Will vão ser presidentes e a Claire acaba assumindo como presidente temporária. Eu acho que é presidente interina que fala, mas temporariamente ela ia ser presidente dos Estados Unidos. Tanto que ela começa a trabalhar ali como presidente. Tem um momento até que, eu não lembro o que acontece, que eu acho que tava tendo algum ataque ali na Casa Branca e ela é levada para um esconderijo, que é bem na hora que ela tá tendo uma entrevista com a Katie, que era, acho que secretária de Estado, e com uma outra mulher lá, que eu acho que o nome dela é Jane, se eu não me engano, que essa Jane começa a ajudar a Claire. No caso, ela começa a manipular a Claire no decorrer da temporada ali, mas eu já falo mais sobre isso. Então, a rola porque a Claire e o Frank estão tentando caçar o líder da OC, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Na verdade, eu lembro, só não sei pronunciar o nome dele. Então, eles estão tentando capturar eles e ele não consegue. Então, essa Jane fala que ela consegue ajudar eles a tentar capturar ele. Então, ela passa a trabalhar junto com a Claire e com o Frank. Enquanto isso tudo acontece,
O Will, enquanto isso tudo acontece com o Frank com a Claire, o Will, ele não aceita que ele ainda não foi elegido presidente. Porque pra ele já foi escolhido como presidente por causa das votações lá, que tinham dado que ele ia ganhar. Então ele ainda não aceita. Então por causa disso ele começa a ficar muito irritado. Chegando a brigar até com a Hannah, que é a esposa dele. Tanto que ele briga com... não sei o que ele é assistente dele, alguma coisa do tipo, que é o Mark. Que depois esse Mark muda de lado pro lado do Frank, mas eu já falo sobre isso. Tanto que tem até um momento que ele tá tipo num avião, ou num jatinho, alguma coisa do tipo, com a Hannah, esse Mark e esse Mark. E ele vai falar com os pilotos, e ele começa a brigar com esses pilotos, e esses pilotos gravam isso. E essa gravação dele brigando com esse piloto vai parar na mão do Frank. Então o Frank usa isso pra acabar com a campanha do Will. Tanto que antes dele lançar esse áudio, ele liga pro Mark e o Mark começa a ajudar o Frank a acabar com a campanha do Will. Então o Will acaba não conseguindo ganhar e quem ganha como presidente é o Frank. Então o Frank volta a ser o presidente dos Estados Unidos de novo. E a Claire como vice. Agora a Claire como vice. Inclusive, nessa temporada a gente descobre que a Claire ainda continua tendo um romance com o Tom. Né? Que é o Tom Waits. Né? Não é o mesmo Tom que tinha postado a matéria do Frank. É um outro Tom, que é o Tom Waits. Que ele era escritor, que ele estava escrevendo um livro sobre o Frank. E no final da temporada anterior, ele começa a ter um romance com a Claire. Então ele ainda tem esse romance com a Claire. Inclusive, ele mora na Casa Branca junto com a Claire e o Frank. Né? Ele mora ali com eles também. E ele trabalha pro Frank e pra Claire, criando os discursos deles dois. Mais da Claire do que do Frank. E depois, né, que o Frank assume como presidente de novo, ele demite a Liane, porque toda essa confusão dele quase perder as eleições foi por causa que, depois do ataque lá que o Aidan faz, né, que ele hackeia tudo ali pra acabar com acesso à internet, acesso à ligação, lá no início da temporada, que depois ele foge, ele acaba vazando notícias sobre o Frank, sobre essas questões dele ter criado isso pra ganhar as eleições. Então, por causa disso, o Frank quase perde as eleições, é por causa disso que ele perde quase as eleições, se eu não me engano. Então, depois disso, ele demite a Liane. A Liane não trabalha mais pra eles. E eu acho que até o 7 acho que é demitido também. Não, o 7 é demitido depois, esquece. Eu ia falar que ele também foi demitido, mas eu lembrei, ele foi demitido depois. Mais pra frente eu falo sobre isso. E então a Liane, depois que ela é demitida, porque assim, como eu falei, o Wayne tava com o Victor, né? Porque o Victor volta a ser um problema pro Frank também, porque ele começa a ameaçar. Eu acho que tipo atacar os Estados Unidos, alguma coisa do tipo. Eu não lembro agora o que ele ameaça atacar, que vira briga entre ele e o Frank. Eu não lembro agora, mas ele acaba capturando o Aidan, porque ele queria as informações que o Aidan sabia sobre o Frank. E acaba que ele não consegue, e o Aidan consegue fugir, e ele vai atrás da Liane, né, depois que a Liane é demitida. Só que ele fala que ele tá em perigo, então que ele iria fugir, e ele até convida a Liane pra ir com ele, mas a Liane não vai. Tanto que a Liane dá até uma arma pra ele, e pouco tempo depois a Liane descobre que ele morreu. Que ele foi... Na verdade, dá a entender que ele se matou, mas depois a gente descobre que na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele foi morto mesmo. Inclusive, a cena que mostra ele morto me deu agonia. Foi uma das cenas que me deu agonia nessa série. Então, a gente descobre que o Wanda morreu e ele manda antes dele morrer, ele manda pra Liane, não lembro se é um áudio, alguma coisa do tipo, que com tipo um site lá, é tipo um site, alguma coisa assim, ele manda um áudio falando que se ela tivesse ouvido esse áudio é porque ele morreu. Aí depois disso ela fala dá um link pra ela ir pra um site que tinha umas informações lá que ele sabia, que ela não sabia ainda. Então, ela tinha que tinha que colocar 3 senhas lá, que eram coisas que ela sabia sobre ele. Então, rola isso depois que a Liane é demitida. Tanto que ela, antes de
do Aidan morrer, ela até manda uma jornalista que apareceu na temporada anterior, foi na terceira ou foi na quarta temporada, não lembro agora, que acho que o nome dela é Kate, se eu não me engano, para entrevistar o Aidan, para ver se ele tá bem, porque ela queria saber se ele tava bem. E ela vai até lá e aí que o Aidan consegue se comunicar com a Liana. Isso bem antes dele morrer, antes dele ir atrás da Liana. E é isso que acontece com ele. O Aidan acaba sendo morto. A gente descobre depois que ele ia ser morto porque ele foi morto pela Jane. Inclusive essa Jane aí consegue ser igual ou pior que o Frank e a Claire junto. Que ela começa, como eu falei, depois que ela começa a ajudar a Claire pra tentar capturar o líder da UCI. Ela fala que ela tem uns contatos que ela consegue ajudar eles. Então ela começa a trabalhar pro Frank e pra Claire. Então tem horas que ela parece que tá do lado da Claire e depois parece que ela tá do lado do Frank. Então ela fica manipulando esses dois. Inclusive não só ela, mas o Mark também. Porque depois que o Bill não ganha, ele começa a trabalhar com o Frank também. Então ele começa a manipular o Frank e a Claire. Ele começa a manipular os dois, principalmente a Claire. Na verdade, que a Jane começa a manipular mais o Frank e o Mark e a Claire. Então, depois que o Frank começa a ser presidente, enquanto isso tudo acontece na vida do Frank, o Tom lá, que era chefe da Zoe e do Lucas, ele continua investigando para confirmar que o Frank foi sim culpado pela morte da Zoe. Então ele passa a investigar, chegando até a encontrar um celular que o Frank deu pra Zoe lá atrás, porque o Frank e a Zoe tiveram um caso. Então a Zoe ganhou um celular dele e ele descobre que o número lá que tinha era só do Frank. Então ele começa a investigar sobre isso. Tanto que ele até contrata um cara lá pra trabalhar junto com ele, que é o Sean. Mas depois de um tempo, porque o Sean começa a investigar outras coisas envolvendo o Doug. Porque ele acaba descobrindo sobre uma mulher que é a Rachel, que teve alguma coisa com o Doug. E ele descobre sobre a Lisa, porque a Lisa volta nessa temporada, porque a Lisa ela tá tentando descobrir o que aconteceu com a Rachel. Porque até esse momento, e acho que por enquanto, pelo menos, a Lisa acho que não descobriu que a Rachel morreu. Na verdade, porque não só que ela morreu, mas também ela não descobriu que foi o Doug que matou ela. Porque eu não lembro se a Rachel morreu na quarta temporada ou na terceira. Eu acho que foi na terceira, se eu não me engano, que ela morreu. Então, o Sean acaba sendo demitido e o Tony continua investigando até o final da série, praticamente, sobre essa questão do Frank estar envolvido na morte da Zoe. Então, o Sean começa a investigar e ele acaba pedindo ajuda pro Seth, né? O Seth tenta ajudar ele e ele acaba descobrindo umas coisas sobre o Doug, né? Não só o Sean, como o Seth acaba descobrindo através do Sean. Porque o Sean acaba descobrindo que o Doug foi o culpado porque o Frank levou um tiro na temporada anterior e ele precisou de um transplante, só que ele não era o primeiro da lista a receber esse transplante. Tinha um cara antes, então o Doug meio que ameaça lá a mulher lá, que trabalha lá, que fazia esse negócio da lista, para fazer o Frank virar o primeiro. E esse cara não. Então esse cara acaba morrendo e o Frank não. E o Doug ali na quarta temporada anterior, ele começa a ter um romance com essa mulher. Com a mulher desse cara. E o Sean descobre isso. Inclusive nessa temporada a gente descobre que o Doug ainda continua tendo um caso com essa mulher. Que agora eu não lembro o nome dela. Então o Sean acaba descobrindo coisas sobre o Doug e ele acaba falando que ele quer ser um emprego na Casa Branca. E ele acaba conseguindo um emprego como, tipo, assistente, porque o Seth, ele é chefe de... alguma coisa de mídia, eu não lembro agora certinho. E ele trabalha como, tipo, um assistente dele, ele trabalha junto com o Seth. Tanto que o Seth nem gosta muito disso no momento, que ele acaba com ele. Eu não lembro agora por que ele consegue esse emprego, mas eu lembro que ele começa a investigar o Doug chegando nessas notícias. Tanto que o Seth acaba descobrindo essas coisas também.
E a gente descobre, agora falando do Doug, o que acontece com ele, que no decorrer da série ali, a gente descobre que ele ainda continua com esse romance com essa mulher. E tem um momento, eu não lembro porquê agora, ele resolve revelar pra ela que ele foi o culpado da morte do marido dela. E ela fala que ela já sabia disso, que ela, na verdade ela só tava com ele, não porque ela gostava dele, mas porque ela tava com raiva dele. Então, nessa questão, eu fiquei até surpresa quando ela revelou isso, porque eu pensava que ela não sabia disso. Que ela não sabia que o Doug tinha sido culpado da morte do marido dela. Mas, na verdade, ela sabia de tudo desde o início. Então, eu fiquei bem chocada quando ela revelou que sabia de tudo. Então, depois que ele revela isso, o caso dele com essa mulher acabou. E, no caso, inclusive, ele até tem um caso quase com a Liam. Aí chega a ter um negócio lá com a Liam no momento que eu tava esperando isso acontecer desde a temporada anterior, na verdade. Porque eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Porque os dois brigavam tanto que eu falei, em algum momento esses dois não viram casal. E realmente aconteceu alguma coisa entre eles dois nessa temporada. Então quando aconteceu, eu falei, tá, eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Porque eu já imaginava, principalmente nessa temporada, que eles brigavam muito ali no início da série. Porque o Doug não confiava muito na Liam. Depois que ele começa a confiar mais nela. E no caso, o Tom, como eu falei, ele tava investigando. O Tom, que era chefe da Zoe e do Luke, ele tava investigando a vida do Frank, né? Pra descobrir sobre a morte da Zoe. Lembrei agora a palavra. E ele começa a receber, tipo, cartões de aniversário com um pendrive com várias notícias do Frank. E no caso, depois a gente descobre quem é que tá mandando esses cartões. Quando revelou, eu fiquei tipo, mentira que era isso. E eu não sabia. Mas eu falo mais sobre isso. Enquanto isso tudo acontece, depois que o Frank assume como presidente, tem um cara lá que eu não vou lembrar, que o Frank começou a prometer coisas pra ele antes de se ele ajudasse ele a ganhar como presidente, que ele acaba desistindo depois. E acaba que esses dois, ele começa a brigar com o Frank e ele acaba voltando a ter aquele comitê investigativo contra o Frank. Contra as coisas que ele fez lá na notícia lá que teve. Então começa a ter a investigação tudo de novo, onde tem depoimentos das pessoas, incluindo do ex-presidente antes do Frank, que era o Walker? Eu acho que era isso o nome dele? Eu acho que era isso, que era o presidente quando o Frank era vice dele, né? Tanto que antes desse Walker fazer o depoimento dele, o Frank, ele tinha concordado em depor a favor do Frank, não contra o Frank. Então, o Frank acaba indo falar lá com ele antes dele depor, e na hora que ele vai depor, porque ele tinha raiva do Frank, porque ele perdeu a presidência dele por culpa do Frank, literalmente. Então, ele acaba depondo contra o Frank. Tanto que o Frank vê isso. Porque ele estava assistindo numa televisão ali junto com a Claire, se eu não me engano. Então, ele vê que o Walker traiu ele. Porque quem conversou com o Walker pra ele depor a favor do Frank foi o Mark, se eu não me engano. Esse foi o Mark. Tanto que ele até falou depois com o Frank que ele estranhou o fato do Walker ter deposto contra. E depois disso tem outras pessoas que depõem, acho que até o Doug chega a depor, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu acho que o Doug também chega a depor. Tanto que uma das pessoas que iria depor e que provavelmente iria acabar com a presidência do Frank é a Kate, que era a secretária de Estado. Né? Tanto que ela também estava querendo renunciar ao cargo dela. Porque tem um momento antes do Frank ser presidente, se eu não me engano, ela até fala com o vice do Frank antes da Claire assumir como vice. Pra eles dois saírem dali, desistirem do cargo, só que esse cara fala pra ela que eles não iam fazer isso, que a Cat teve a chance lá atrás e ela não quis. Então a Cat acaba falando que ela vai depor e o Frank simplesmente faz uma coisa que eu não acreditei. Quando ele fez isso, eu fiquei tipo, mentira, que isso eu acho que é no penúltimo episódio, se eu não me engano, que isso acontece. Ou não é no último. Acho que é no penúltimo mesmo episódio. Que ele simplesmente empurra a Cat da escada. Quando ele faz isso, eu fiquei tipo, mentira que ele fez isso. Mas ela não morre, pelo menos, pelo que dá a entender, parece que ela não morre. Pelo menos falam que ela tava se recuperando, mas ela não acaba não morrendo. E acaba que durante essas investigações, desses depoimentos, o Frank resolve depor. Porque ele percebe que a presidência dele tá
já tava acabando, né? Porque ninguém mais ia querer ele como presidente. Depois de todas as notícias e depoimentos, principalmente do Walker, ele resolve depor ali e ele fala que ele vai renunciar. Naquela tarde, ele vai renunciar ao cargo dele de presidente. Que é uma coisa que ele faz, inclusive. Ele até fala com a Claire, porque se ele renunciar, a Claire vira presidente. Já que ela é a vice dele, ela vai virar presidente. Então ele quer fazer um acordo com a Claire. Ela assume como presidente, mas ela tem que perdoar ele. Perdoar ele por todos os crimes que ele já cometeu ali na hora do discurso dela, falar que ela perdoa ele de todos os crimes que ele cometeu. E a Claire acaba não querendo fazer isso por um tempo. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar que agora que eu lembrei, é que, como eu falei, a Claire, ela tem um romance com o Tom Waits. Só que tem algum momento da série que eu não lembro por que ela fala que o Tom fala que não quer mais escrever discurso pra ela e pro Frank. Então ele acaba sendo trocado por outra pessoa. Que ele fala isso, mas ele continua morando na Casa Branca por causa da Claire. Só que depois de um tempo, não sei, acho que o Frank convence a Claire a falar pra ele, falando pra ela que não faz sentido o Tom continuar morando ali. Então ela fala que não quer mais nada com o Tom. Tanto que acho que ela fala que ela não quer mais nada com o Tom e o Tom acaba saindo daquela casa. Só que depois de um tempo, ele vira um livro dele. Porque ele tinha escrito, como eu falei, ele foi contratado para escrever um livro sobre o Frank. Então ele escreveu esse livro e mandou pra Claire. E ele mandou só pra Claire. Tanto que ela fala que tem umas partes lá que tava apagada porque a Claire acaba revelando pro Tom que o Frank foi responsável pela morte do Peter e da Zoe. E outras coisas que ele fez também. Se eu não me engano, ela chega a revelar isso pro Tom. Então tem algumas coisas lá que tá meio apagada. Então ela resolve marcar um encontro com o Tom. E nesse encontro, o Tom acaba sendo morto pela Claire. Quando ela fez isso, eu fiquei tipo, mentira que ela matou ele. Eu não tava esperando que a Claire fosse matar ele. Porque ele poderia... Como ele sabia de muita coisa sobre a vida da Claire e do Frank, ele poderia acabar revelando isso pra alguém e acabar com a presidência dos dois. Então ela resolve matar ele. Quando ela fez isso, eu fiquei tipo, mentira que ela fez isso. Eu não tava acreditando nisso. Então, depois que agora voltando na questão do Frank renunciar, então ele resolve renunciar. E o Mark, como eu falei, ele começa a manipular muito a Claire. Então ele resolve convencer a Claire de que o Frank morando renunciando, ele não podia morar na Casa Branca, porque as pessoas iam achar que a Claire continuava sendo manipulada pelo Frank, por ele morar na mesma casa que ela ainda. Então eles iam achar que a presidência dela, ela fazia as coisas que o Frank mandava, não o que ela queria. Então ela literalmente meio que expulsa o Frank da Casa Branca, vamos dizer assim, e o Frank vai parar em outro lugar lá. Não lembro agora onde ele vai parar. Vai morar em outra casa e ela vai lá fazer o discurso dela de presidente. Só que antes dela fazer o discurso dela, o que acontece? A Liane, como eu falei, antes de eu falar da Claire, eu vou falar da Liane. A Liane, ela acaba tendo uma briga com essa Jane, porque a Jane, não é nem uma briga que ela queria, porque a Jane, ela queria as informações sobre o Aidan, tinha esquecido o nome dele. Que o Aidan tinha passado pra Liane. Porque tem um momento lá na série, porque começam a lançar notícias sobre o Frank, né? Sobre a vida do Frank, sobre coisas que ele fez, né? Que foi por isso que a presidência dele ele vai perdendo a presidência por causa disso. Porque as pessoas não vão querer ele mais como presidente por causa dessas notícias. Então, o Frank começa a desconfiar de qualquer pessoa, então ele começa a ter acesso a celular das pessoas, notebook das pessoas que trabalhavam ou trabalham na Casa Branca. Então, ele tem acesso ao celular da Cat, ele tem acesso ao notebook, ao celular da Liane, do Doug, do Seth, de todo mundo ali ele tem acesso. Então, ele vê tudo ali. Então, tem um momento que ele descobre que a Liane sabia alguma coisa. Inclusive, o Doug também sabe. E é nesse momento, inclusive, que ele vai atrás da Liane e acaba tendo um caso com ela ali e tentando descobrir o que a Liane tinha sobre o Doug. Sobre o Aidan. Só que ela acaba não revelando, se eu não me engano. Só que a Jane também descobre e a
acaba revelando pra Liane, que ela tava com a arma que a Liane tinha dado pro Aidan. Então elas fazem uma troca. Ela devolvia a arma pra Liane e a Liane passava as informações pra ela. E ela passa essas informações. E mais pra frente, tem um momento lá que a Liane tá dirigindo, que eu não lembro, acho que ela tem alguma discussão com a Jane ou com alguém lá, eu não lembro quem foi. Eu acho que era com a Jane. E ela vai estar dirigindo e ela liga pro Doug falando que ela ia pra casa do Doug. Só que nessa hora, ali pro finalzinho desse episódio, que é o último episódio disso aí, acaba acontecendo um acidente e dá a entender que esse acidente é do carro da Liane. Então ela não mostra a Liane, mas pelo que dá a entender ali, a Liane morreu nessa temporada também. Inclusive, outra temporada pra morrer gente. Acho que essa temporada que morreu mais gente foi essa daqui, se eu não me engano. E no caso, esqueci o nome dele. Então, aí dá a entender que quem mandou matar a Liane foi a Jane. Então, além de ter mandado matar quem foi que ela mandou matar? O Aidan. Ela ainda mandou matar a Liane. Então, por isso que eu falei que essa Jane é igual ou pior que o Frank e a Claire. E a série termina com a Claire fazendo o discurso onde ela acaba não falando nada sobre perdoar o Frank. E sim, ela é contra o Frank. Tanto que o Frank tá vendo o discurso dela. E ele até fala, porque tem vários momentos da série, de todas as temporadas, o Frank para a cena e fala com as pessoas que estão assistindo. No caso da gente que tá assistindo, ele fala com a gente. Então ele para e fala, ela não vai falar que vai me perdoar. Ele literalmente fala uma coisa assim e ela realmente não faz isso. E a série termina com a Claire falando com a gente. Assumindo o papel do Frank de falar com a gente. Então ela faz isso umas 2 vezes nessa temporada. A primeira vez que a Claire faz isso é nessa temporada. Antes disso, a Claire nunca tinha feito isso, pelo menos não que eu me lembre. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei que aconteceu lá nos primeiros episódios, é que, como eu falei, eles estavam tentando pegar o líder da UCI. Mas além de pegar o líder da UCI, eles estavam tentando pegar as 2 pessoas que sequestraram aquela família na temporada anterior. E no início do episódio, o Frank fala que eles já tinham sequestrado já tinham pegado um, que no caso eles tinham matado um, e que o outro ainda estavam procurando. Só que no final do episódio ele revela que na verdade ele já tava com esse cara há um tempo e ele manda matar esse cara ali no coisa porque o cara não aceita ajudar ele, alguma coisa do tipo. Então ele acaba matando esse cara, mas ele revela que ele já tava com esse cara há um tempo. Porque passa o episódio inteiro parecendo que o Frank queria pegar esse cara, mas ele já tava com ele há um tempo e ele mandou matar esse cara. E, inclusive, uma coisa que eu lembrei de falar, antes da Claire assumir como presidente e fazer o discurso dela, o Frank revela uma coisa pra ela, que na verdade essa questão dele perder a presidência, de ele renunciar, porque nem a Claire sabia que ele ia renunciar, ninguém sabia que ele ia renunciar. Que ele ia renunciar. E sobre os cartões de aniversário lá que o Tom tava recebendo com o pendrive, foi tudo culpa dele. Foi ele que queria fazer tudo isso pra Claire assumir como presidente. Tanto que uma coisa que eu esqueci de falar é que quando começa essas notícias aí a sair notícias de que o Frank foi culpado da morte da Zoe, ele e a Claire pedem pro Doug assumir a culpa no lugar do Frank, falando que foi ele que matou a Zoe, não o Frank. E o Doug até meio que concorda fazer isso, porque na verdade quem tava mandando as notícias era o Doug, através do Frank autorizava o Doug mandar essas notícias pro Tom. Então acaba que o Doug acaba assumindo essa culpa do Frank, que inclusive essa cena me deixou até com raiva do Frank, porque ele mandou o Doug assumir a culpa, sendo que o Doug tudo bem, o Doug sabia, mas o Doug não tava lá, acho que no momento eu não lembro agora. Mas o Doug não teve a culpa, quem teve a culpa foi o Frank, e ele assume a culpa no lugar do Frank. E no caso ele até faz uma entrevista lá com o Tom falando que foi ele o culpado. Mas nem o Tom acredita que ele é o culpado, se eu não me engano. E o Frank, ele, antes da Claire assumir como presidente, ele revela que tudo isso dessas notícias saírem, dessas notícias acabarem com a presidência dele e dele resolver renunciar, foi tudo armado.
Ele armou tudo isso. Então, nessa hora, quando ele revelou isso, eu fiquei tipo, mentira que ele fez isso. E eu não tinha percebido. Foi tudo armado pra Claire virar presidente. E assim termina a temporada com a Claire assumindo como presidente dos Estados Unidos. E eu tinha visto uma coisa, que eu tô falando disso faz um tempo até, que eu tinha visto que o Frank, essa temporada era a última que teria o Frank. Na sexta temporada ele não estaria na série. Que eu tinha visto que ele ia morrer nessa temporada. Só que ele não teve. Eu não sei se isso vai ser explicado na sexta temporada, porque eu ainda não comecei a assistir. Mas até um episódio que eu assisti, não teve nada falando que o Frank ia morrer. Mas eu tinha visto que ele ia morrer, que inclusive quem iria matar ele é uma outra personagem lá que eu não vou revelar aqui, porque vai que explica na sexta temporada. Então aí eu falo sobre isso no comentando da sexta temporada. Mas eu tinha visto isso e até o momento que eu assisti, que eu tô gravando esse vídeo, não teve explicação do que aconteceu com o Frank. Eu vou começar a assistir a sexta temporada. Acho que quando esse vídeo sair, provavelmente hoje eu vou ter começado. Mas até o momento que eu tô gravando, eu ainda não comecei a sexta temporada. Então, eu não sei o que aconteceu com o Frank a partir da próxima temporada. Mas essa temporada foi uma temporada que me surpreendeu muito no final. E eu não tava esperando que a Claire não fosse perdoar o Frank. E agora, pelo que eu entendi, ela que vai assumir a série. Ela que vai virar a protagonista da série. Porque o protagonista até o momento era o Frank. Mas como eu falei, o personagem fica até a quinta temporada. Né? Pelo menos o ator parece que ele saiu na última temporada. Então, acho que a partir da próxima, a protagonista vai ser a Claire. E eu já descobri uma coisa que a Claire faz no último episódio, que inclusive eu quero muito entender por que ela vai fazer isso. Porque eu me surpreendi muito quando eu vi isso na internet. Quando eu vi isso. Então, eu quero muito ver como isso vai acontecer. Mas essa temporada, a quinta temporada, eu gostei muito. Foi uma temporada que me surpreendeu muito. Acho que entre todas foi a que mais me surpreendeu até agora. Acho que foi essa. Acho que essa e a segunda foram as que mais me surpreenderam até agora. Acho que por isso que elas são as minhas favoritas. Mas acho que a segunda eu gosto mais do que a quinta. Acho que a quinta é a minha segunda favorita. Mas eu gostei bastante dessa temporada. Eu gostei bastante de vários personagens. Dos personagens. É que personagem? Não, eu acho que só teve o Sean. E a namorada dele lá, que eu nem lembro o nome dela. Que ela trabalha junto com o Tom. Mas tirando isso, acho que não teve outros personagens. Ah, não, teve essa Jane, verdade. Teve a Jane e o Mark. Eu tinha esquecido desses dois. Mas eu gostei bastante. Acho que o personagem que eu mais gostei dos novos foi o Sean, inclusive. A Jane eu tinha gostado dela, depois de um tempo eu não sei se eu gostei tanto dela, mas não. Mas eu gostei bastante dessa temporada e eu gostei bastante dos novos personagens. E eu acho que é só. Então, pessoal, fez o vídeo, não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ative o sininho de notificação e deixe ideias de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.